Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio, PET 4, atividades da semana de número 6, que se encontram aí na página 47 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós iremos estudar matemática financeira. Mais especificamente, iremos tratar do valor de prestações e também das tabelas de sistemas de financiamento, né? Quando nós parcelamos alguma coisa. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, um bem cujo preço é de 15 mil reais é vendido em 5 prestações mensais iguais. A primeira sendo paga um mês depois da compra. Se o juro composto são de 5% ao mês, determine o valor das prestações. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu tenho aí 15 mil, que é o valor da prestação, uma taxa de 5% ao um tempo, né, de 5 meses e uma taxa de 5% ao mês. A primeira prestação vai ser paga daqui a 30 dias. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando a gente divide alguma coisa e paga a primeira prestação no ato, aquela prestação não tem juros sobre ela. Tá? Agora, quando eu pago a primeira daqui a 30 dias, quer dizer que todas as prestações terá juros sobre elas. Tá bom? Então, a forma para calcular quando a prestação é daqui a 30 dias, nós vamos usar essa pequena fórmula, olha. A prestação vai ser o quê? O capital, né, que é o valor do bem, no caso aqui 15 mil reais, vezes a taxa, dividido por 1 menos 1 mais a taxa, elevado a menos t. Tá bom? Nós temos outras configurações para essa mesma fórmula, né? É só apenas manipulação de fórmula, tá bom? Vou usar desse jeito aqui. Então, ó, aqui é mês, então tudo tranquilo. Vou passar essa taxa para número decimal. 5%, pessoal, é 0,05. A vírgula anda 2 casas para a esquerda. A vírgula estava aqui, né? Porque é 5%, anda 2 casas, ó. 1, 2. É 0,05. Porque aí na hora que eu jogar, ó, a prestação vai ser igual. Ó, o capital ou o valor aqui do bem, 15 mil reais vezes a taxa 0,05 dividido por 1 menos 1 mais a taxa 0,05 elevado a menos o tempo. O tempo é 5 meses, ou seja, elevado a menos 5. Fazer só a soma dentro daquele parênteses, olha, vai ficar aqui, ó, 15 mil vezes 0,05, 1 menos 1,05 elevado a menos 5. Aqui, pessoal, esse tipo de operação, a gente precisa de uma calculadora, né, científica para poder fazer isso, tá bom? Então, aí a gente já joga o cálculo. Por isso que eu nem quis colocar esse valor aqui separado, ó. Como a gente vai precisar de calculadora mesmo, você já joga direto. Jogando isso direto, vai dar aí 3.464,62 aproximadamente, ó. Porque vai dar várias casas decimais, então estou aqui arredondando, tá bom? Vamos fazer questão de número 2. Vem comigo. Questão de número 2. Um bem cujo preço é de 15 mil reais é vendido em 5 prestações mensais iguais antecipadas, em que a primeira parcela é paga no ato da compra. Se os juros compostos são de 5% ao mês, determine o valor das prestações. Então vamos lá, pessoal, ó, o valor do produto, né? 15 mil reais, tempo, 5 meses, a taxa 5% ao mês. Aqui chama a atenção o seguinte, a primeira prestação é no ato da compra. Então, tecnicamente, a primeira prestação não tem juros sobre ela, ok? Seria diferente quando todas as prestações são prolongadas. Mas como a primeira é assim, automaticamente o valor das prestações acaba sendo um pouquinho menor, porque diminui um pouco de juros em relação à primeira prestação, tá bom? A forma, nós vamos usar essa fórmula aqui, olha. Então, basta aqui substituir, olha.
Então, ó, a prestação vai ser igual, ó, o valor, o C, é o capital, né? No caso, o preço do produto. 15 mil, ó, sobre 1 mais a taxa, ó, a taxa em decimal, 0,05, vezes, ó, a taxa de novo, 0,05, 1 menos 1 mais a taxa, 0,05 elevado ao tempo, que é menos 5. Pronto. Então, apenas substituir o capital, que é o valor do bem, a taxa e o tempo aqui. Aqui, pessoal, olha, nós precisamos de uma calculadora aí para poder fazer esses cálculos, né? Esse resultado aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, 15 mil sobre 1 mais 0,05, vai dar 1,05. Depois eu vou colocar só esse resultado. Vezes, ó, 0,05, 1 menos 1,05 elevado a menos 5. Agora eu vou fazer essas duas frações, olha. Esse primeiro resultado, 15 mil dividido por 1,05, vai dar aqui, olha, 14.285,71 vezes, e o resultado dessa fração vai dar 0,231 aproximadamente, tá? Como são muitas casas decimais, a gente acaba tendo que arredondar. E o produto desses dois números vai dar aí 3.299,99. Arredondando isso aqui, ó, 3.300, o valor de cada prestação aproximadamente. Vamos fazer a próxima questão, vamos lá. Questão de número 3. Uma dívida de 15 mil reais é paga em 5 meses pelo sistema francês de amortização, com juro composto de 5% ao mês. Faça a planilha de amortização. Lembre-se que em uma tabela price as parcelas são constantes, ou seja, de um mesmo valor. Pessoal, como essa planilha ela demora muito, eu já coloquei ela aqui e vou explicar para você o passo a passo de como montá-la. Bom, essa tabela price, né, que é o sistema francês de amortização, as parcelas são iguais. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é calcular o valor de cada parcela. Lembrando que, nesse caso, serão 5 prestações, né? Daqui a 30 dias vai pagar a primeira e assim sucessivamente, até pagar as 5 prestações. Então, para calcular a prestação, né, sendo que a primeira é paga daqui a 30 dias, ó, o valor da prestação, o capital vezes a taxa, sobre 1 menos 1 mais a taxa elevada a menos 5. Substituindo esses valores aqui, o valor da prestação é 3.464,62. Então eu venho aqui na tabela, prestação, ó, da primeira prestação até a quinta, observa que eu tenho uma primeira linha, ó. A primeira linha é o tempo zero, é onde eu adquiri a dívida, tá bom? Então a partir da segunda linha, que é a primeira prestação, ó, eu tenho 5 prestações iguais, que foi o que nós calculamos ali, 3.464,62. Então, as prestações nesse sistema são iguais. O que muda é os juros, olha, os juros ele vai diminuindo com o passar do tempo. Qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Olha, aqui no tempo zero está a dívida de 15 mil. Então, o primeiro juros, ó, é 5% de 15 mil. Então, 15 mil vezes 0,05 dá 750. Então, eu já tenho a prestação que eu calculei, agora eu tenho juros. Lembrando que o juro é sempre o saldo, ou seja, a dívida vezes a taxa. O que vai amortizar? O que é amortização? Amortização é a prestação menos os juros, ou seja, 3.464,62 menos 750. Prestação menos juros, esse menos esse, que vai dar 2.714. Então isso é o que vai amortizar da dívida. Esse aqui, ó, é só juro da dívida. O que vai amortizar, o que vai diminuir a dívida é exatamente isso aqui, tá bom? Aí, olha, eu volto para o saldo devedor. O saldo devedor, o próximo saldo devedor já não é mais 15 mil, é 15 mil menos o que amortizou da dívida. Nesse caso aqui específico, ó,
15 mil menos 2.714 deu 12 mil. Então isso aqui passa a ser a nova dívida, né? Já não é mais 15 mil. Aí a gente recomeça. Qual que é os juros? Os juros, ó, na segunda prestação vai ser a dívida de 12 mil multiplicado pela taxa 0,05. Então, ó, os juros vai ser sempre assim, o saldo devedor vezes a taxa. Então tá aqui os juros, 614. A prestação a gente já calculou, que a prestação é igual. Então vamos para amortização. O que é amortização? É a prestação menos os juros. Então 3.464 menos 614 vai dar 2.850. É o que vai diminuir na dívida. Então a nova dívida, olha, vai ser 12 mil menos 2.850, que vai dar 9.435. Aí nós vamos calcular de novo os juros da próxima prestação. Então eu vou lá na terceira prestação. É o saldo devedor vezes a taxa, que deu 414. Tá bom? Aí, olha, amortização é a prestação menos os juros, que vai dar 2.992. Quer dizer que a nova dívida é a dívida anterior menos o que amortizou. Então vai dar 6.442. E o tempo inteiro assim, a gente vai. O próximo juros é a dívida atual vezes a taxa. R$ 322,11. Amortização é a prestação menos os juros. 3.142. Saldo atual de dívida, o saldo anterior, menos o que amortizou. Vai dar 3.299. O último juros, ó, é o último saldo devedor vezes a taxa. O último juros, R$ 164,00 e alguns centavos. Amortização é a prestação menos os juros, ou seja, amortizou 3.999. Aqui, pessoal, o saldo é zero. Por que o meu ainda sobrou um centavo? Porque ao longo dos cálculos a gente vai arredondando. Isso é muito comum acontecer na tabela Price. Porque o tempo inteiro a gente arredonda, porque fica enchendo de decimal. Chega no final, costuma sobrar alguns centavos. Eu quis deixar aqui para você perceber. Porque ó, isso aqui é o quê? É o saldo anterior menos a amortização. Observa que aqui ó, na amortização é 64 centavos, aqui é 65. Então vai ter um centavo de saldo. Não é que tem dívida ainda, é porque a gente vai arredondando ao longo dos cálculos e costuma lá no final sobrar alguns centavos, tá bom? Bem pouquinho, mas costuma sobrar, tá bom? Mas o saldo final é zero, beleza? Vamos fazer a próxima questão, vamos lá. Questão de número 4. Uma dívida de R$ 15.000 é paga em 5 meses pelo sistema de amortização constante, o SAC, com juro composto de 5% ao mês. Faça a planilha de amortização. Lembre-se que no SAC as amortizações são constantes, ou seja, de mesmo valor. Então, pessoal, é um outro sistema de amortização, né? Nós temos o sistema francês, que é a tabela Price, e temos o sistema de amortização constante, que é a SAC. Aqui no SAC, o que vai ser igual? A amortização, o que vai diminuir na dívida todo mês é igual. Tá bom? Então a primeira coisa que eu vou calcular é a amortização. Para eu calcular a amortização, é só pegar a dívida e dividir pelo tempo. Nesse caso aqui, a dívida. Então a amortização é 15 mil dividido pelo tempo, que é 5 meses. Então a amortização 15 mil dividido por 5 vai ser 3 mil. Então eu posso vir aqui, olha, na amortização e colocar todo mês, ó, 3 mil. Essa tabela é bem mais prática, né, para poder fazer, ó, 3 mil, pronto, já preenchi. Amortização, que é constante, é igual. Então o saldo devedor vai ser sempre a dívida menos a amortização, ou seja, depois que pagar a primeira prestação, né, eu não calculei ela ainda não, mas vai ser 15 mil menos 3 mil, 12 mil. Observa que eu não preciso da prestação para eu descobrir o saldo devedor. Porque o que faz diminuir a dívida é justamente o que está sendo amortizado. Tá bom? Então, ó, 15 menos 3, 12. 12 menos 3, 9 mil. Menos 3 mil, 6 mil. 6 mil menos 3
vai dar 3.000 e 3.000 menos 3.000, 0. Ok? Agora nós vamos calcular os juros. O que é os juros? Os juros é o saldo vezes a taxa. Então no primeiro mês aqui, ó, minha primeira prestação, o juro dela vai ser o quê? O saldo inicial, que é 15.000, ó. Então vai ser 15.000 vezes a taxa 0,5, que é o 5% ao mês. Então vai dar aqui R$750. Na segunda prestação, os juros vai ser o saldo anterior, aqui ó, o saldo anterior agora é 12.000, ó. Então vai ser 12.000 que multiplica 0,05. 12.000 que multiplica 0,05 vai dar R$600, ó. O próximo juros vai ser o saldo anterior. Qual que é o saldo anterior? Ah, esse aqui, ó, tá na linha de cima, ó, 9.000. Então, 9.000 que multiplica 0,05 vai dar aqui R$450. No 4 é o saldo anterior, que é 6.000, ó. Sempre você olha o saldo anterior, vezes 0,05, que vai dar então aqui R$300. E na última é o saldo anterior 3.000, ó, que multiplica 0,05, que vai dar R$150. Observa aqui, olha, que o saldo, os juros, perdão, vai diminuindo 150 em R$150. Enquanto a amortização é constante, o juro ele vai diminuindo. Se o juro vai diminuindo, quer dizer que a parcela também vai diminuindo. Por que é a parcela? O que é a prestação? A prestação é a soma da amortização mais os juros, ou seja, 3.000 mais 750, 3.750. 3.000 mais 600, 3.600. 3.000 mais 450, 3.450. 3.000 mais 300 é 3.300. E 3.000 mais 150, 3.150. A prestação ao longo do tempo, nesse sistema de amortização constante, vai diminuindo, tá bom? Qualquer coisa coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Mais um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!